Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Olá, queridos irmãos e irmãs que têm nos acompanhado durante todo esse tempo, nosso grupo de estudos da fé católica, enviando as suas sugestões de programa, as suas perguntas. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada abundantemente sobre você, sobre a sua casa, toda a sua família. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as tradições do povo de Deus em relação ao culto prestado ao Senhor, que são feitos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E a pergunta que orienta o nosso encontro de hoje é a seguinte: por que na Bíblia se diz que o sábado é santo, dia de descanso, mas nas pregações nós ouvimos dizer que o domingo é o dia do Senhor? E para começar a falar sobre esse assunto, para entender melhor, sobre essa pergunta, nós precisamos aprofundar um pouco, como eu disse anteriormente, nas tradições tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E nós já sabemos que a Bíblia é palavra de Deus. Ela foi escrita por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. E a Sagrada Escritura, então, dividida em Antigo Testamento, que vai narrar a manifestação de Deus e a sua revelação ao longo da história do seu povo. E também no Antigo Testamento, nós observamos que o tempo é um tempo de preparação, onde Deus, já desde ali do princípio, desde o livro de Gênesis, faz a promessa de um Salvador. Então, a partir do pecado de Adão e Eva, ali também chamado de proto-evangelho, em Gênesis 3,14, o Senhor faz, então, aquela promessa de que viria um Salvador para a humanidade, que havia caído na situação de pecado. Então, quando Deus fala para a serpente, eis que porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Quem é a descendência da mulher? É o próprio Jesus, que viria do seio da Virgem Maria. E a Virgem Maria é aquela que pisa na cabeça da serpente. Então, a gente já observa no Antigo Testamento já essa promessa dessa salvação que viria. Então, todo o Antigo Testamento, essa preparação para essa chegada do Filho de Deus, do Messias, do escolhido do Senhor. E essa revelação foi feita de forma muito lenta e gradual ao longo da história. Ela foi se adaptando, então, ao nível cultural e ao nível moral daquele povo, aos costumes daquela época. Como, por exemplo, dar alguns exemplos. A gente observa no Antigo Testamento as guerras, ações violentas, o extermínio de outros povos, a permissão da poligamia, ou seja, um homem tem várias mulheres, a escravidão, entre tantas outras coisas que hoje já não existem no meio de nós, que não nos são permitidas. Então a gente observa que Deus foi ensinando o seu povo de forma muito progressiva, de passo a passo, de uma forma que fosse adequada à sua capacidade para preparar aos poucos o seu povo para a vinda do Messias libertador. Então a gente observa que os profetas do Antigo Testamento vão se erguer contra as injustiças, contra as violências, e eles são então esse instrumento libertador da educação de Deus. Deus permitiu, então, no Antigo Testamento, ao seu povo, algumas coisas que para nós hoje não existe mais na nossa realidade, como eu citei anteriormente, que muitas vezes até vem nos escandalizar, que nós não somos permitidos a fazer. Como, por exemplo, antigamente existia a lei do talião, ou seja, permitir alguém a devolver aquela agressão, aquela coisa que o outro fez contra ele. Ou seja, era permitido descontar, não se falava no perdão, era permitido descontar.
Era também permitido antigamente o divórcio, porque o próprio Jesus nos diz, por causa da dureza do coração daquele povo, que ainda não conhecia a plenitude da revelação de Jesus, como nós conhecemos hoje. Então, só para a gente ter uma noção, eles eram verdadeiros homens da caverna na fé, né? Começavam a engatear, começavam a compreender Deus. E não tinha como o Senhor ser muito exigente com eles desde o início, porque aquele povo não ia aderir ao projeto de Deus. Então, aos poucos, Deus se revela para aquele povo, né, na realidade deles, permitindo alguma coisa que era da cultura deles, né, da moral deles, para aos poucos mostrar para aquele povo, né, que não era para ser feito desse jeito, que eram errado algumas coisas que ele fazia. Então, até chegar na plenitude da salvação, que é Jesus. E aí sim, Jesus sim, né, com esse maior entendimento do povo, com essa maior experiência na revelação de Deus, as pessoas começam a compreender que algumas coisas vão ferir o coração de Deus e não se faz mais, e não nos é permitido. Então a gente precisa entender muito bem essa diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, para não achar que são situações completamente diferentes, não. Toda a revelação precisa ser entendida como feita de uma forma gradual. Então a gente observa, né, que aqueles mandamentos que foram revelados para Moisés no Antigo Testamento também continuam válidos no Novo Testamento. Mas agora, a partir de Jesus, damos aos mandamentos um sentido mais profundo, orientados pelo amor, e não só pelo dever e pela obrigação. Então, se algumas coisas foram transformadas do Antigo Testamento para o Novo, e outras permaneceram, mas com enfoque diferente, a partir do olhar de Jesus. Então, não se tem mais obrigação. A partir de agora, com Jesus, nós fazemos por amor, dedicando o nosso coração. Então, a gente observa ali, no Antigo Testamento, existem algumas prefigurações. O que são isso? Algumas preparações para algumas realidades que nós teremos no Novo Testamento. Uma delas, por exemplo, o maná, que era o alimento que caía do céu para alimentar o povo de Deus no deserto. Aquele povo que foi libertado por Moisés da escravidão do Egito. Então, na situação de deserto, onde não tinha coisa para aquele povo comer, Deus fez cair o maná do céu. E esse povo continuou recebendo esse maná do céu, né, durante esse tempo que ficou no deserto, até chegar à terra prometida. E no maná nós vemos então a prefiguração, a preparação para a Eucaristia. Jesus, o pão vivo descido do céu, que vem alimentar o nosso espírito e que também não sacia só a nossa fome de Deus, ele sacia a nossa fome espiritual. E a Eucaristia também vai ser entregue para nós até quando nós chegarmos ao céu, até quando chegar na terra prometida, que é o céu para nós hoje. É outra prefiguração que nós temos no Antigo Testamento. Acontece no deserto, quando Deus, enviou as serpentes e aquele povo começa a morrer, então, picado por essa serpente, porque estavam sendo desobedientes ao Senhor. Moisés, então, roga a Deus e pede para que ele salve aquele povo. E Deus, então, fala para que Moisés colocasse no alto do poste uma serpente de bronze. E todo aquele que olhasse, que fosse mordido pela serpente e olhasse, para aquela serpente de bronze erigida num poste, ficaria vivo. E a serpente, então, é a prefiguração, a preparação de Jesus crucificado no madeiro, que é elevado no madeiro e que nos salva, tanto do pecado quanto da morte espiritual. Enquanto aquela serpente de bronze no Antigo Testamento salvava as pessoas da morte física, Jesus no madeiro, elevado no madeiro, vem nos trazer a salvação da nossa morte espiritual. Outra prefiguração que nós temos no Antigo Testamento, as águas do dilúvio, assim como a passagem também daquele povo que atravessa, que sai do Egito e atravessa o deserto, mas para isso eles precisam passar no meio do Mar Vermelho. Então, Moisés pede ao Senhor que abre, acontece a abertura do Mar Vermelho, eles passam a pé enxuto, e esse momento também é uma prefiguração do batismo. Por quê? Porque o batismo traz para nós a libertação e a purificação. Como aconteceu para aquele povo que era liberto do Egito, assim como aconteceu com o dilúvio. A água
purifica, liberta de toda impureza, da imundícia, da maldade do homem à terra. Então, todas essas situações que eu coloquei são prefigurações, são preparações para que aquele homem que estava tendo o primeiro contato com o Senhor, ainda estava engatinhando na fé, pudesse, com o tempo, entender o propósito do Senhor. Então, todo o Antigo Testamento, essa preparação para a vinda de Jesus. Então, nada ainda está pronto no Antigo Testamento. É algo inacabado. O Antigo Testamento é algo provisório. E aí sim, no Novo Testamento, nós temos essa confirmação da promessa de Deus, que é a vinda de Jesus. E aí, então, nós temos essa realidade que agora é fixa. Com a plenitude da revelação em Jesus, essa realidade não muda mais. O que Deus deveria ter feito por nós, que essa entrega do Messias prometido, queria nos salvar da cruz, já foi realizado. Então, por exemplo, se hoje nós encontrarmos algum outro escrito por aí, nessas escavações que eles fazem, que os arqueólogos fazem, se encontrar outro escrito de algum outro evangelho, até de algum escrito que se arremete à época de Jesus, não entra mais no cânon bíblico, porque a revelação já está pronta, o cânon está perfeito. Tudo que a gente precisa saber sobre Deus já foi revelado. Então agora resta-nos o quê? A nossa participação no projeto de Deus, o nosso sim, a nossa fuga das situações de pecado, para que a gente possa realmente participar da revelação plena que vem através da morte, a crucificação e ressurreição de Jesus, que abre para nós as portas do céu. Então a gente vai observar também que no Antigo Testamento, assim como no Novo, existiu o culto a Deus. Então, a gente observa algumas características semelhantes e outras diferentes, Outras características que são preparatórias para o culto do Novo Testamento. Então, a gente observa que no Antigo Testamento existe um rico manual de procedimentos para o culto. E vários tipos de culto, que são cheios de símbolos, figuras. Então, assim, principalmente naqueles 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, a gente vai observar que fala muito sobre esse ritual do culto a Deus. Então, o sábado deveria ser observado no Antigo Testamento como memorial da criação de Deus, quando Deus criou o mundo em 6 dias e descansou então no 7º. E além disso também como aliança de Deus com o seu povo. Então, naquele dia de sábado, que era dia de descanso e também dia do Senhor, era o dia em que o trabalho era suspenso. Então, o povo ia até o templo apresentar as ofertas do Senhor na Santa Assembleia. E o povo, gente, apresentava ofertas diárias, ofertas semanais e também anuais. E havia vários tipos de sacrifícios diferentes com animais, para expiação dos pecados, purificação, e tudo isso fazia parte da rotina daquele povo. No Antigo Testamento, por exemplo, como eu já falei, em outro encontro, era comemorada a Páscoa. E a Páscoa era o quê? Era a passagem, a libertação do Egito, daquele povo da escravidão. Então, também se comemorava no Antigo Testamento, assim como nós hoje, só que com outro sentido, a festa de Pentecostes. O que eles comemoravam em Pentecostes? Pentecostes era a comemoração que acontecia 50 dias após a Páscoa, onde eles celebravam os primeiros frutos da colheita. Outra comemoração importante que acontecia também no Antigo Testamento, a festa dos tabernáculos. O que acontecia nessa comemoração? O povo ficava 7 dias em tendas para lembrar a época que Deus os conduziu pelo deserto rumo à terra prometida. E o dia mais santo do calendário judaico no Antigo Testamento era o dia da expiação. O que acontecia nesse dia? Eles faziam uma vez ao ano essa expiação pelos pecados da nação e ofereciam a Deus vários sacrifícios. Era um dia que o sacerdote, o único dia, que o sacerdote entrava no lugar do Santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, que eles acreditavam que era a presença de Deus no meio do seu povo. E na Arca da Aliança é interessante. O que existia dentro da Arca da Aliança? É interessante você falar sobre isso. Existia as 2 tábuas dos mandamentos, uma porção do maná, que é aquele pão vivo descido do céu, aquele pão que alimentou durante a caminhada do deserto o povo, e também a vara de Araão. Então a gente observa também essa Arca da Aliança, uma prefiguração hoje com o sacrário. Da mesma forma que ali existe o pão que Deus mandou do céu para aquele povo no Antigo Testamento,
Para nós, hoje, dentro do sacrário, é considerado o lugar do Santíssimo, assim como era a Arca da Aliança no Antigo Testamento, e ali tem Jesus vivo, o pão eucarístico, o pão do céu, a própria carne e sangue do Senhor Jesus que se dá em alimento para nós. Então a gente vai vendo assim, algumas coisas semelhantes, as comemorações continuam as mesmas, mas agora mudado de sentido. Por quê? Porque agora nós temos Jesus. Então agora aquelas comemorações que eram preparatórias se tornam plenas, com sentido novo, renovado em Cristo. Então, os mandamentos do Antigo Testamento, naquela época, eles se relacionavam à bênção ou maldição. O que é isso? Se eu obedecesse, eu tinha bênçãos do céu. Se eu não obedecesse, eram maldições. Isso era o entendimento do povo. Agora nós vamos falar de algumas coisas, semelhanças e diferenças entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E no Novo Testamento, nós vamos perceber que a consciência do povo muda. Então, os mandamentos, nós já temos a consciência de que obedecer ao mandamento nos leva à salvação, nos leva ao céu. Enquanto a lei no Antigo Testamento era escrita em tábuas de pedra, no Novo Testamento, Jesus nos exorta a tê-las escritas dentro do nosso coração. Obedecendo não mais por obrigação, como era feito antigamente, mas agora por amor, que tudo seja feito por amor. Tanto é que ele resume os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e amar os próximos como a nós mesmos. Enquanto no Antigo Testamento o mediador entre Deus e o povo era Moisés, que estava sempre intercedendo por aquele povo, no Novo Testamento nosso mediador é Jesus, aquele que morre por nós, aquele que nós devemos recorrer para chegar ao coração de Deus. Enquanto no Antigo Testamento, a adoração, o templo era o lugar central da adoração. No Novo Testamento, nós temos a oportunidade de adorar a Deus no templo, mas também Deus habita dentro de nós, em espírito e em verdade. Então a gente vai vendo todas essas transformações que vão acontecendo a partir de Jesus, a partir de Jesus que é o centro da nossa fé. E a aliança com Deus no Antigo Testamento foi feita através de Moisés no Sinai. A partir daquele momento, ele foi feito com esse povo escolhido, chamado de povo escolhido na Sagrada Escritura. E esse povo escolhido tem alguns nomes diferentes. Eles podem ser chamados tanto de hebreus, quanto de israelitas e também de judeus. Por causa de quê? Por causa dos patriarcas, dos nossos pais na fé, que são Abrão, Isaac e Jacó. Então, por que hebreus? Porque Abrão é descendente de Éber, que é neto de Noé. Então, Éber vem de hebreus. Então, por isso o povo foi primeiramente chamado de hebreu. Depois, Abraão teve Isaac, e o Isaac teve, então, 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó, então, toma primogenitura do seu irmão. E quando ele toma essa primogenitura, ele luta com o anjo, e naquela luta ele tem um nome transformado, então, para Israel. E a sua descendência, então, aqueles 12 filhos, então, de Israel, vão formar as tribos. Então, o povo começa a se chamar israelita. O mesmo povo que era hebreu começa a ser chamado por israelita, porque continua, Em Abrão começa a promessa e continua também na sua descendência. Então, a gente observa que depois que o povo de Deus, então, é dominado por outras nações e volta do exílio, a maior tribo que volta é a tribo de Judá. E por isso eles começam, então, a ser chamados de judeus. Então, quando a gente lê na Bíblia, hebreu, israelita e judeu são todos considerados o povo de Deus. Bem, então Deus faz aliança com o seu povo, com esse povo que é chamado de hebreu, israelitas e judeus lá no Antigo Testamento. Então é um povo, essa aliança é feita com um povo específico. No Novo Testamento, a nova aliança é renovada em Jesus. E não acontece mais só com o povo escolhido, mas é para todos aqueles que acreditam em Jesus. Que coisa linda, Agora é para todos nós. Nós temos essa promessa. Nós somos hoje o povo de Deus. Todos aqueles que acreditam em Jesus é esse povo de Deus. Então, no Antigo Testamento, todo culto seria uma preparação, Aquele culto era temporário, limitado, porque no Novo Testamento, aí sim,
que a promessa cumprida por Deus com a chegada de Messias, né, com a chegada de Jesus, o culto vai se tornar algo completo, algo eterno, universal. E se o culto no Antigo Testamento apontava para Cristo, né, no Novo Testamento esse culto então vai ser centralizado nele. Jesus é então esse elo que une, né, os dois testamentos. Ele é o mediador definitivo da aliança com Deus. Então toda aquela necessidade que existia antes para expiar os pecados, para purificar os pecados, que existia no Antigo Testamento, não existe mais. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que se deu em sacrifício para nos libertar de toda situação de pecado. Então, o culto do Novo Testamento é diferente do Antigo Testamento. Não é mais baseado, né, nos rituais de purificação daquele povo, dos sacrifícios por causa do pecado. Por quê? Porque Jesus já morreu pelo seu pecado. E não há mais essa necessidade de sacrifício. E sendo assim, o calendário judaico de comemorações e festas do Antigo Testamento não se aplica mais a nós cristãos. Então, o sábado, respondendo a pergunta finalmente, o sábado passou para o domingo, como dia do Senhor. Por causa de quê? Por causa da ressurreição de Jesus, que aconteceu então no primeiro dia da semana, no domingo. E assim, nós observamos que já nas primeiras comunidades cristãs, os fiéis realizavam a Eucaristia, né, a partilha do pão já no domingo, no dia que Jesus nos livrou do pecado e abriu novamente a porta dos céus para cada um de nós. Resumindo então, como o culto no Antigo Testamento era preparatório para essa vinda de Jesus, né, após essa ressurreição de Jesus, que acontece então no domingo de Páscoa e cumpre a promessa feita do Antigo Testamento sobre o Messias que viria, aquele Messias libertador, nós que somos cristãos passamos então a considerar o dia do Senhor no domingo e não mais no sábado. E o Novo Testamento, gente, ele não cancela o Antigo Testamento, mas como eu falei antes, ele vai aprimorá-lo, ele vai centralizar em Jesus. E quem quiser ler um pouco mais sobre o culto e a tradição do Antigo Testamento, né, eu te convido a ler lá na sua Bíblia, Levítico, os capítulos 23, 24 e 25, tem uma síntese bem assim, boa da gente ler, fácil de ler, que fala sobre o culto no Antigo Testamento e compara, né, com a realidade do culto que nós fazemos hoje a Deus. Então eu te convido a ler e a comparar com a realidade que nós vivemos hoje no nosso culto e a tradição do Novo Testamento. E eu tenho certeza que quando você lê, você vai encantar com essas prefigurações existentes ali, com essas preparações. Então a gente já observa, como eu disse antes, né, muitas coisas que a gente observa e que a gente consegue enxergar claramente essas referências que são feitos, esses brotos iniciais da nossa tradição já do Novo Testamento. A gente observa-se todo esse cuidado em Deus de preparar o seu povo para finalmente entender na revelação de Jesus o centro da nossa fé. E a tradição do Novo Testamento vai compreender então esse ápice da manifestação divina, né, que já se realizou para nós em Jesus. Embora nós ainda aguardamos a segunda vinda futura de Cristo, que é chamado de parousia, né, para essa plenitude do reino de Deus. E diferente de nós, os judeus não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que ele já veio e já habitou no meio de nós. E por isso, até hoje, eles aguardam a vinda de Cristo, do Filho de Deus. E eles sim continuam seguindo o culto do Antigo Testamento. A Bíblia deles, então, não contém o Novo Testamento, porque eles ainda continuam aguardando a promessa de Deus. Acham que Jesus foi apenas um profeta, não veem Jesus como Filho de Deus que já habitou no meio de nós. E essa é uma diferença entre nós, né, cristãos e os judeus. Então, o culto do Antigo Testamento ainda é realizado pelos judeus. Por quê? Porque eles não acreditam que Jesus é a plenitude da revelação. Eles continuam esperando o Messias, o Filho do Senhor. Nós, no Novo Testamento, nós que somos cristãos, né, que o nosso centro da nossa fé agora é Jesus Cristo, o nosso culto, então, é feito de forma diferente, centralizado em Jesus. Então, a gente observa ali, Jesus, né, a sua morte e ressurreição acontece na época da Páscoa judaica.
Por quê? Porque ele queria trazer um novo sentido, né? Queria trazer então a plenitude. Enquanto ali eles comemoravam a passagem, a libertação da escravidão, né? Daquela situação que eles viviam ali, de escravos, de miséria no Egito, Jesus vem então trazer para nós a libertação do pecado. Então a gente vê essa preparação, assim como aconteceu em Pentecostes, né? Tudo isso Jesus usou de festas que já existiam para trazer para elas um novo sentido, a plenitude que está nele. Então que nós possamos, né, a cada dia buscar conhecer a nossa igreja, buscar conhecer a história, como chegamos, é tão interessante isso, né? Como chegamos ao que nós temos hoje. E compreendendo sempre, né? O Antigo Testamento é complemento do Novo. Não excluamos o Antigo Testamento por ter costumes, né? Histórias, muito pelo contrário. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente observa essa revelação gradual de Deus, esse cuidado, esse preparo que o Senhor tem com o seu povo para que eles possam verdadeiramente, né, receber a promessa que vem em Jesus. Que Jesus habitou no meio de nós, que veio nos trazer a salvação. Espero ter um pouco, né, trazendo um pouco de compreensão, um pouco de história para vocês. Gostaria muito que mandassem mais perguntas. É tão bom, né, falar das coisas de Deus. Às vezes uma pergunta de alguém lembra alguma dúvida nossa, então alguma sugestão de programa, continue enviando para a gente. E que a gente possa, né, muito mais do que querer conhecer as coisas de Deus, que nós possamos buscar viver na nossa vida a cada dia com o coração sempre centralizado em Jesus. E eu gostaria de propor para vocês, né, mais uma vez, só lembrando, durante essa semana, que a gente faça a leitura, né, dos capítulos de Levítico 23, 24 e 25, com os olhos, né, em Cristo. A gente observando aqueles rituais que ali são colocados e lembrando dos rituais que nós temos hoje na igreja. Amém? Então tenham todos uma ótima semana. Que Deus esteja abençoando, protegendo e guiando cada um. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.